vamos falar hoje sobre inflamação. Por que vamos falar sobre isso, Indira? Porque hoje em dia é muito comum falar ou ouvir falar tal coisa inflama, tem um poder inflamatório, seu corpo está inflamado. Então é importante entender todo esse processo inflamatório do corpo, a parte boa e a parte ruim. Sim, a inflamação tem a parte boa também. Para quê? Para a gente conseguir entender a nutrição como um todo, entender o nosso corpo como um todo. Precisamos entender essa base para darmos o quê? Uma sequência ao conteúdo de nutrição. Então eu vou tentar aqui no canal sempre seguir uma linha lógica para que você entenda desde a fisiopatologia do seu corpo com dicas bem práticas para você colocar em prática logo após sair do vídeo, tá certo? Não deixe de acompanhar esse canal que toda semana tem vídeo. Já volta para seguir aqui para curtir e comentar, tá? Essa inflamação, ela pode ser ativada por várias formas, seja por um trauma, uma pancada, por exemplo, queimadura, ferida, uma cirurgia, ou pode ser por um vírus, por uma bactéria. Então, essa inflamação ocasionada, né, por um trauma ou por um patógeno, ela é boa. Por quê? Porque ali são ativadas células de defesas, são recrutadas células de defesa para combater aquela inflamação aguda. Não tinha nada, o seu corpo estava ali bonzinho e de repente acontece o quê? Uma bactéria entra ali ou teve um corte. Então, tem uma inflamação aguda para quê? Para resolver o problema. Qual é a inflamação que é ruim, Dira? É aquela inflamação que hoje em dia, né, ela é a mais recorrente, que é aquela de forma contínua, uma inflamação crônica, que leva a alteração no processo inflamatório do nosso corpo, que podemos tanto analisar por sinais e sintomas, por exemplo, a pessoa vive cansada, fadiga extrema, vive doente, o intestino não funciona bem, tem muita alergia, tanto de pele, né, tem dermatite, como renite, sinusite. Então, assim, o corpo, ele mostra que ele está inflamado. Como a gente também pode ver, né, se essa inflamação através de marcadores laboratoriais, de exames bioquímicos, exame de sangue. Como assim, Dira? O PCR alterado, a homocisteína, a ferritina muito alta, porque ferritina, ela é um parâmetro para olhar o ferro no corpo? Mas quando a ferritina, ela tá muito alta, é um parâmetro de inflamação. Também configura, né, um grau de inflamação, o ácido úrico, o fibromialgênio. Antes de analisar essa inflamação, temos que entender o quê? De onde está vindo. E não é só um alimento específico que pode causar a inflamação. Não é um alimento específico que vai ser inflamatório. Temos que avaliar e melhorar todo o contexto. Não adianta tirar o glúten, por exemplo, se a pessoa não dorme bem, não trata o intestino, se tem ali um super crescimento de bactérias, se tem uma alteração hormonal. O cortisol, ele está totalmente desregulado, que é o hormônio, né, do estresse. Quando ele está muito elevado, ele prejudica a barreira intestinal, libera na corrente sanguínea o quê? Citocinas inflamatórias, ou seja, tá ali retrucando células de defesa, tá ali inflamando o seu corpo sem necessidade, tá certo? Ou seja, uma pessoa com endometriose, por exemplo, ela já tem ali um grau de inflamação local. Então, a gente precisa o quê? Olhar a questão toda do contexto da pessoa e não um alimento específico. Então, Indira, o glúten tem sim, ele tem um potencial inflamatório. Ele é uma proteína de difícil digestão e pode, em algumas pessoas, inflamar. Mas não é ele, o leite ou o amendoim sozinho que vai inflamar o corpo. Vocês estão conseguindo entender? É importante entender a causa dessa inflamação. Mas, de antemão, tem alguns pilares que não é algo individual. Todo mundo, para evitar essa inflamação crônica, precisa fazer, que é o quê? Dormir bem. Um sono desregulado aumenta o cortisol, desregula a produção do muco, do estômago, ou seja, aquela proteção que tem ali no estômago, ele prejudica. Prejudica também o detox natural do nosso corpo. O nosso fígado, ele faz esse detox, essa limpeza no nosso organismo durante a noite. Se você não dorme bem, essa limpeza fica prejudicada. Então vai o quê? Agravar ainda mais o seu grau de inflamação. Outro pilar importante também é a densidade nutricional adequada. Não é ficar sem comer, precisa comer nutritivo para mais uma vez ativar o detox natural do nosso corpo. Como assim, Indira? Vai tomar um suco detox? Vai tomar um shot de detox? Não, não é isso. Você precisa dar nutriente ao seu corpo ao longo do dia para deixar o seu fígado, os seus rins saudáveis. Eles são cruciais para a limpeza do nosso organismo. A atividade física moderada também ajuda muito no processo inflamatório, nas dores, no controle do estresse.
intestino. Minha gente, vocês precisam tratar o intestino para ter um corpo desinflamado. Sua barreira intestinal, ou seja, aquela barreira intestinal, ela precisa estar intacta. Por quê? Porque tanto ela serve para absorver os nutrientes, mas ela serve também como barreira de proteção para o seu corpo, para não passar coisas indesejadas para a corrente sanguínea. Então é fundamental ter uma barreira intestinal saudável. Sem contar que esses pilares que eu falei, quando seguido de forma constante, pode ajudar também no sobrepeso e na obesidade. Por quê? Obesidade, por si só, ela já é inflamatória. O tecido adiposo, ele recruta células de defesa. Tem uma liberação de marcadores inflamatórios, como TNF-alfa e IL-6. Enfim, eu não quero entrar aqui, eu não quero ser muito técnica, tá? Eu quero somente alertar vocês que o tecido adiposo, ele é aumentado, ele retruca células de defesa. Diminui, inclusive, a eficácia da insulina no corpo. Ou seja, causa vários desordens e causa, sim, um processo inflamatório. Então, quando cuidamos da inflamação em nosso corpo, estamos cuidando da nossa saúde de modo geral, inclusive na prevenção de doenças, doenças cardiovasculares, doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas, envelhecimento precoce, osteoporose, melhora nos sintomas da menopausa, ou seja, melhora a qualidade de vida. Então, para fechar aqui, não existe alimento inflamatório por si só. Ele pode ter o quê? Um potencial inflamatório quando inserido em um contexto desfavorável, em um contexto em que a pessoa não tem hábitos saudáveis. Um único alimento, ele não tem capacidade de inflamar um corpo, mas um conjunto, o que você come na maior parte do seu dia, como está a sua barreira intestinal, aí sim, a alimentação pode sim estar ativando um processo inflamatório, mas você também pode usar a alimentação ao seu favor e ativar o que? Um processo anti-inflamatório, tá certo? Então, a barreira intestinal é muito importante, a qualidade do sono é muito importante, então a gente precisa de um conjunto, não existe algo específico para a inflamação, mas a gente existe o quê? Todo um contexto, e a gente precisa sim, quando você pensar em desinflamar o seu corpo, você está pensando em qualidade de vida, em longevidade. Aguardo vocês próxima segunda para mais um vídeo.